Alô, meus amigos, alô, brasileiros e brasileiras. Hoje eu vou falar sobre o MEC, sobre a educação. E antes de mais nada, eu peço que deixe o seu gostei no vídeo, subscreva-se no canal. Isso é muito importante para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. O trabalho é de discutir o Brasil, de adotar e tomar providências de acordo e eleger aqueles candidatos que tenha competência, que tenha mais boa vontade, que é muito importante. Porque tem muitos competentes, escolarizados, doutores, professores, milionários, mas não tem aquela vontade de dirigir o Brasil para todos, incluindo os pobres. Eu quero contar uma historinha que eu pretendo fazer uma extensão depois, outros vídeos contando que é a história da minha vida. Mas eu quero hoje simplesmente falar no meu tempo de escola, que às vezes seja coincidentemente quase que a história de todos os brasileiros de minha idade. Eu nasci no que chamava Sítio, na zona rural, de uma cidade, a cidade inclusive de Santo Anastácio, muito querida, muito bonitinha a cidade, atualmente, e que já estava numa fase, meu pai e minha mãe são oriundos do estado de Sergipe, e que migrou para São Paulo, e tinha as terras arrendadas, não era proprietário de nenhum sítio, de nenhuma propriedade. Então, arrendava de um fazendeiro, que é, inclusive, muito poderoso aqui, muito poderoso aí no estado de São Paulo, a família dos Trajanos. Eu acredito que do Magazine Luiza são descendentes dessa família, dos Trajanos. E depois que passou para outros, e ele continuava na fazenda, arrendando as terras para plantar amendoim e algodão também, principalmente algodão, que tinha bom preço na época. Foi lá daquela época do Jânio Quadros, daquela época antes de 64, antes da ditadura militar. Mas o que eu quero dizer é que a escola daquela época não tinha água sequer para beber água. Então, hoje ainda tenho problemas de tomar água, que você ficava quase que o dia todo, que saía de manhã, e quando voltava, não tinha água lá. Então, e não tinha, claro que não tinha ar-condicionado, era uma escola de tábua. Tinha vários insetos também na parede, de vez em quando. E atrás tinha uma espécie de uma salinha, que era para ser a cozinha. Que isso geralmente, eu acredito que foi feito pelo fazendeiro, né? Que naquela época que eu entrei, ele já estava querendo que, como ele só tinha pastagem, e não precisava de funcionário, e não tinha mais terras arrendadas, pouquíssimas eram as áreas arrendadas para plantio, então ele queria mais que o povo se afastasse dali, que não tivesse estudante e que pusesse as crianças a trabalhar na lavoura. Eu era muito pequeno, 6 anos que eu comecei. Então eu ia acompanhar, a idade seria 7, eu ia para acompanhar a minha irmã. Então, quando ia para a escola de manhã, você tinha que olhar se tinha o gado todo, os Nelores acumulado ali naquela área. Se tivesse, você teria que dar uma volta incrível, longe, pelo meio do capim. Você não enxergava para onde você estava indo. O capim tinha crescido, que ele não tinha boi suficiente para comer o capim. O capim crescia. Então, você chegava na escola molhado, muitas das vezes, da cintura para baixo, completamente ensopado, que era do orvalho do capim. E levava o lanche, muito delícia, que a mãe preparava, pão com ovo, sem dúvida. Mas esse preâmbulo é para dizer que o Brasil não avançou muito a respeito. Se você andar por várias regiões, inclusive do norte, nordeste, inclusive mesmo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você vê que as escolas do interior não progrediram muito, porque isso depende dos interesses dos locais, dos senhores, dono das terras.
E que se o pai da criança não tem o poder aquisitivo para ter uma residência na cidade, para ter, geralmente, se ele morar na área rural e arrendar terra ou trabalhar de leiteiro, as crianças geralmente vão acompanhar e vão ter os mesmos benefícios que os pais que estão tendo, que são praticamente zero. Todo mundo no Brasil sempre comenta Estados Unidos, que é um país adiantado, de primeiro mundo. Mas tem uma das coisas que destaca nos Estados Unidos é a educação. E que o Brasil, sem assumir, ou deveria copiar pelo menos isso aí. Não copiar as coisas são más. Porque o americano em si, aqui, o estrangeiro, de modo em geral, quer ir ao Brasil, ele quer ir pegar as coisas mais fáceis, o ouro, simplesmente pega lá e rapidinho tira lá e fica milionário, bilionário, trilionário. É isso que querem. Mas o Brasil, se quer copiar alguma coisa dos Estados Unidos, do primeiro mundo, tem que primeiro oferecer uma boa educação às crianças. Por exemplo, nesse horário aqui, eu estou gravando esse vídeo, a polícia não pode encontrar crianças pela rua, jogando bola, ou comprando cerveja, ou comprando farinha no boteco. Não pode encontrar uma criança, que essa criança vai ser questionada e vai ser recolhida, e que o pai vai ter que ir buscar e explicar direitinho. Se não explicar direitinho, vai explicar na frente do juiz. Direitinho, tem que explicar direitinho qual essa explicação, seja ela qual for. Mas por quê? A criança na idade escolar tem que estar na escola no horário escolar. Não pode estar pela rua jogando bola ou na frente da casa, simplesmente sentadinho. Não pode. Isso que garante que as crianças tenham uma boa educação, assim, de uma maneira mais igual, uma educação para todos. Agora, as crianças vão dizer, mas tem que ir para a escola, que coisa chata, tal. É cansativo, mas a escola tem que oferecer que a escola brasileira não oferece. Não pode ser aquela escola quente que deixa as crianças cansadas, exaustas, suadas. Tem que ter alimentação. Tem que ter o café da manhã, como aqui tem. Então, mas não pode, porque os ricos estão comendo de graça nas escolas, que é mentira. Então, como fazem aqui? Você tem que fazer, para você receber a comida gratuita, tem que explicar e tem que providenciar ao governo as informações sobre quanto você ganha, qual o salário anual, e se a família pode arcar com a despesa da alimentação da criança na escola ou não. E aí na escola você tem seu número, você passa pelo computador e vai saber se você vai receber o ticket para receber a alimentação no passo seguinte. Se a criança tem o melhor poder aquisitivo que pode pagar, está lá no computador que ela pode pagar. Então tem que pagar. Seria o boleto bancário, não sei exatamente como eu receberia no Brasil, mas tem que pagar. Online, ou seja lá como for. Então, a alimentação gratuita é para as crianças que precisam, que os pais não podem arcar com as despesas da alimentação. E assim por diante, sobre a despesa dos óculos. Mas que o Brasil não pode fazer isso. O que eu quero dizer é que o que pesa no Brasil é a falta de boa vontade dos políticos. Porque muitos têm que ser um país mais que oferece possibilidades para os pobres. Senão se torna um país completamente selvagem. Isso não pode acontecer. Um país que ninguém pode, mesmo tendo dinheiro, não pode ser feliz. O que eu encontro aqui dia a dia é pessoas que têm dinheiro e que vêm para os Estados Unidos porque não conseguem viver no Brasil devido à violência. É que não querem parar para pensar que o povo não pode simplesmente viver sem recursos, uma desigualdade extrema no mundo todo, sendo um país tão rico.
sendo um país de terras férteis, sendo um país de uma grande juventude que pode trabalhar. Trabalhar depois que, pelo menos, tem o básico de educação. Mas o que fizeram no Brasil é pegar o dinheiro todo, e só pega dinheiro para construir escolas, para fazer benefícios nesse sentido da educação, se for o pastor lá ligado a... Isso ninguém acredita. Não dá para acreditar nisso. As igrejas, inclusive o Brasil, tem muitas fajutas, pastor, falsos pastores. Igrejas fajutas, como tem igrejas sérias também, que ensina o evangelho. Não sou eu falar que eu não sou tão assim religioso, mas sou a favor da liberdade das religiões. Cada um tem a sua igreja e que pode participar na educação com seu próprio dinheiro, que eles são tão ricos. Então, para ter o imposto perdoado, as igrejas aqui têm que fazer as doações para o povo. Eles recebem os dízimos e fazem doações. O que pode fazer, por exemplo? Eles não têm essas ideias. Esse é o problema, eles não pensam nisso. Eles querem o dinheiro simplesmente para abrir as próprias escolas dele e ensinar desde o início e assumir o papel do Estado. Uma espécie de ayatollah, uma coisa parecida. Que não funciona, a igreja tem que ser separada do Estado. Então, eles podem fazer o after, que seria depois da escola. Eles podem simplesmente ter suas vans, seus ônibus, que buscam, ou o próprio ônibus do Estado, que deixa, enquanto a família está trabalhando, que deixa essas crianças nas instalações da igreja, no salão da igreja, que continuam fazendo o trabalho de casa, que continuam estudando a religião também, pode ser, estuda a religião, depois da escola normal. Então, pode ter uma participação sem vir usufruir, ou não redirecionar todo o dinheiro que seria da educação, direcionar para pastores, para falsos pastores, que faz tudo por baixo do pano, criminalmente. Então, o que eu tenho que falar é mais ou menos isso aí. Que minha educação, no meu tempo de escola, foi muito difícil, porque as escolas, 3 delas foram derrubadas pelos bois. Então, quando terminou os arrendamentos, e que ficou poucos, só alguns arrendatários, como o meu pai era um deles, a nossa família. Então, o patrão, o dono das fazendas, simplesmente tirava a cerca em volta da escola. Então, os bois, os velórios, derrubavam a escola. Eles derrubavam. O banheiro é o primeiro que ia. Então, o banheiro das meninas e dos meninos, cada um tinha uma porta de um lado, se você ia de manhã, estava no chão. E era um problema. Eu tinha mais de umas 80 ou 100 crianças ali, sem banheiro, sem água. Os americanos doavam aquele leite em pó, leite fortíssimo. Então, não tinha água. Não tinha água para mexer o leite ali, tinha que ferver um pouquinho para diluir o leite em pó. Então, ela dava uma colherada para cada aluno, e aquilo ficava grudado no céu da boca, era muito perigoso a pessoa se engasgar com aquilo, porque o leite engasgava, ficava no céu da boca. Então, esse é um absurdo completamente que o Brasil não está pensando em melhorar, e que esse governo está voltando ao passado, e está fazendo a má distribuição e com as ideias retrógradas do tempo da escuridão, da Idade Média. Então, que a igreja tenha liberdade de funcionar, de ter seu povo, e cuidar também das crianças depois da escola, mas que não passe na frente e não fica dando 35 reuniões com o presidente para desviar o dinheiro do restante do povo. Para desviar o dinheiro para outras coisas.
o dinheiro da educação. Então, que toda criança tenha a educação básica, isso por lei. Eu não continuei aqui. A criança que for pega na rua, o pai tem que ir buscar. Se ele não tiver boa explicação, vai para o juiz. Se o juiz pode decidir a tomar a guarda da criança. Então, não tem essa, meu pai não deixa eu estudar, ou meu pai não quer que eu estude, quer que eu trabalhe. Aí que começa. A violência começa daí. É um abuso. Você não pode, você tem que dar educação básica a todos e qualquer criança. Se for uma criança que necessite de um cuidado especial, que tenha dificuldade em aprendizado, ela precisa desse cuidado especial. E o dinheiro está aí. Está aí porque tem muito dinheiro, tem muito rico. A diferença entre o pobre e o rico é muito grande se comparar com os outros países do mundo. Que Deus abençoe a todos. Vamos pensar nisso. Que Deus abençoe a todos.